Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo aqui em mais uma semana com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do estúdio, boa noite aí a toda a nossa audiência do programa, que hoje possa, assim, o Senhor, nosso Deus, assim, nos inspirar para trazer aqui as dúvidas, os questionamentos, que sejam todos dirimidos aí pela unção do Espírito Santo. Amém. Bem, pastor, eu estou lendo um livro que é este aqui. Da editora Vento Sul. A Imitação da Vida, né? Que eu achei muito interessante, né? Porque o bem, imitação da vida, né? E aí comecei a ler o livro e achei muitas coisas realmente assim interessantes e que explicam, né, a palavra de Deus também de uma forma, aquilo que Deus quer dizer, mas de uma forma mais simples, né? E dos comentários aqui, né, eu achei interessante, e aí vem o questionamento, né? Por que para seguir a Deus as pessoas pensam que devem ter uma religião? Porque sim, Jesus não tinha nenhuma religião, não é? Não. Realmente isso é um assunto muito importante que você traz aí para a gente falar. Que isso foi assim uma criação completamente levantada pelo homem. Foi o homem que instituiu as religiões, não foi Deus, né? E a gente pensando assim bem, Deus nunca, em momento algum na palavra de Deus, na Bíblia, falou que nós deveríamos ter uma religião. Porque, na verdade, não existe. O que a palavra religião não é uma instituição, a palavra religião não é uma placa de uma igreja, a palavra religião é um termo que deveria ser usado, que explica para todos nós que o homem estava separado de Deus e precisa ligar-se a Deus. Então, religião não é o que a gente entende, o verdadeiro sentido da palavra religião, porque é religar a Deus a pessoa. Então, não isso não é necessariamente um templo ou uma denominação A, B, C ou D, porque às vezes surgem tantas brigas até em função disso, né? Sim, muitas divisões do cristianismo é devido a esse fator. Então, o que Deus deseja com o homem não é uma religião. Deus deseja que depois que Ele te compra, Ele te chama, Ele te salva, e que você vem fazer parte de um corpo místico de Cristo, e isso não é religião, isso é uma reconciliação de corpo, alma e espírito, que o homem está sofrendo ali um processo de que ele vai fazer parte de Cristo a partir daquele momento. Ele nasceu da água e do Espírito, né? Que ele creu em Jesus e se batizou. Ele automaticamente ele ganha ali os presentes básicos de Deus, isso é espiritual, que é filiação a Deus, vida eterna e perdão de Deus por tudo que ele fez de errado e contra a palavra e Deus em sua vida pregressa. Então, Deus quer um relacionamento com essa pessoa, quer uma vida orgânica com essa pessoa. Deus quer ser o conteúdo dessa pessoa, Deus quer usar essa pessoa, Deus quer se manifestar na esfera natural por meio dessa pessoa. E juntos fazerem o estabelecimento do reino de Deus na terra. E isso não, em momento algum, configura-se, isso é uma religião. Não é uma religião. Não existe religião. O que existe é Deus ligando pela graça e pelo amor divino, tirando você de uma condenação eterna e transportando você para um ambiente que te leva para a glória eterna. Uma vitória, uma salvação eterna. E isso de maneira alguma configura-se uma religião, né? Isso é um processo, um procedimento de Deus para recuperar o homem perdido. É por isso que eu digo, não existe duas igrejas, nem três igrejas, porque Cristo só tem um corpo. Então tudo que você vê no cristianismo,
essa pulverização de dogmas, de interpretações errôneas da Bíblia que estão acontecendo e dividindo os cristãos, isso, à medida que chega perto da volta de Jesus, isso vai terminar. Porque já está terminando, na verdade. Tem muitas organizações que estão, entre aspas, trabalhando para Deus e não estão. Eles vão cair por terra, todos esses movimentos agora. Porque agora a revelação plena do Evangelho, do Reino de Deus, vai ser descortinado. E aí todas as pessoas que estão em organizações que não professam a verdade do Evangelho do Reino vão cair por terra. E o povo de Deus, todos os cristãos, serão unidos num só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é só isso que existe da parte bíblica, da parte de Deus, que foi revelada aos homens. Não existe 2 igrejas, nem 8.000 como hoje tem no mundo. Então, o que divide o homem? É o orgulho do homem, o ego do homem, que interpreta a Bíblia racionalmente e se divide, e vai se dividindo, e vai se multiplicando, porque cada um interpreta diferente, mas na verdade essa interpretação não é a realidade da divisão, e sim o egocentrismo do homem. E como a gente pode obter essa religação independente de religião? Só por uma luz divina da revelação da palavra. Se a pessoa não estudar a palavra de Deus profundamente e continuamente, todos os dias, e pegar assim, entrar num ambiente onde tem pessoas sinceras que querem realmente revelar a verdade da Bíblia para as pessoas e auxiliá-las a compreender a verdade. Porque nenhum homem pode colocar dentro da cabeça de uma pessoa a verdade. A pessoa tem que ser conduzida a entender o texto bíblico, para que depois, então, ela venha se decidir se quer uma intimidade com esse Deus e uma dependência desse Deus. E se vai servir esse Deus eternamente. Então, isso não é uma imposição. A pessoa tem que receber de Deus uma iluminação suficiente para se decidir, se entregar e se render a esse Deus que o criou. Porque a gente vê que existe quase que uma, vamos falar de uma forma assim, né? Quase que uma disputa de fiéis, né? Para vir para uma igreja, para vir para outra igreja, um quer convencer disto, outro quer convencer de outra coisa, e a pessoa acaba que não acredita em nada, porque um diz uma coisa, outro diz outra, né? Então, e eu vejo sim que os templos, eles são necessários, mas no sentido de haver uma congregação, ou alguém que ministre e dê os primeiros passos para a pessoa poder seguir a palavra de Deus, compreender, enfim, né? Achar o caminho, né? Como se diz, para estar se religando a Deus. Né? Mas isto é uma coisa, não é aquele templo, aquela igreja, né? É um local de encontro apenas. Pode ter até 10 congregações numa cidade, 20, desde que a filosofia seja divina, que está sendo pregado ali e ensinado para o povo. E ali o povo esteja trocando essas experiências espirituais para o crescimento de vida espiritual. Então, o número de congregações não é relevante. Tem que analisar o conteúdo que está sendo ministrado para as pessoas, se é unânime com todas. Pois então, se a gente olhar lá agora para a antiguidade, né, eu pensando aqui, existia os templos onde, né, aqueles sacerdotes pregavam leis muito duras que exigiam, né, muito das pessoas, e inclusive financeiramente, né, nem todas as pessoas tinham acesso àquilo ou eram consideradas, segundo eles, por Deus, né, porque não faziam daquela forma e nem tinham como alcançar, né. Mas as igrejas, elas eram
dentro de núcleos familiares. Daí, né, Isso. as pessoas se reuniam, oravam, ouviam a palavra de Deus, né? Eu creio que isto sim é uma forma muito mais autêntica e verdadeira de conhecer a Deus, não é? Sim, um modelo original é esse que você acaba de falar. Deus, você na igreja original, primitiva, você não vê nenhum templo lá. Mas tinha locais onde os cristãos, que tinham o mesmo ensinamento, que tinham a mesma crença, que tinham o mesmo pensamento, congregavam para edificação mútua, trocando as experiências. E ali, então, eles estudavam as Escrituras, que elimina completamente as diferenças de interpretação entre nós. Porque toda interpretação que divide, ela não vem de Deus. Sim, esse é um ponto importante observar quando a gente está ouvindo alguma coisa, né? Será que está dividindo pessoas, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Bem, tem muita coisa para falar sobre isso aí. Tem. A gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com você, né? Para esclarecer melhor todas essas questões. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, falando sobre a questão das religiões. E que Jesus, na verdade, não tinha nenhuma religião, ele não pregava religião, né? E as diferenças hoje que existem entre as milhares de igrejas que existem no mundo, né? Especialmente denominações cristãs. Eu gostaria que o senhor continuasse a falar sobre esse tema. Sim. Veja bem assim, o ponto em que o ensino bíblico do Senhor, que é puro, genuíno, que vem de Deus, é a Bíblia. Hoje tem Bíblias que já estão distorcidas da verdade. A gente tem que cuidar quando compra uma Bíblia, porque você pode estar comprando Bíblias manipuladas pela doutrina humana e filosofia humana e não vem de Deus. Então hoje em dia está muito complicado você comprar Bíblia, porque você não vai pegar o texto que é original, que é o texto correto, né? Então hoje assim tem Bíblias assim bem adulteradas, né? E que não passam a verdadeira informação divina para as pessoas, e sim a filosofia humanista. O que seria uma indicação sua para que as pessoas comprassem uma Bíblia confiável, digamos assim? Que tradução, né? Porque as pessoas ficam meio perdidas, né? Vão lá, compram uma coisa e acham que, né? Aquilo tá correto. A melhor Bíblia que eu entendo, assim, a mais fácil de achar é aquela que é a corrigida, né? Traduzida, aquela do Almeida, né? João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada, ou a corrigida, tanto faz. Se a corrigida usa uns termos um pouquinho diferentes, mas não sai do original. Mas a revista do João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, é a Bíblia mais correta e a melhor que a gente encontra de fácil acesso hoje em todo que é lugar. Ainda tem no Brasil, mas vai terminar. Né? Na Europa já não tem mais essas Bíblias originais assim. Então, que as pessoas possam... Geralmente as pessoas têm Bíblia em casa, né? Sempre tem que ver de quem vem a tradução. Mas essas divisões que ocorrem é importante a gente perceber. Por que ocorrem as divisões? É quando a palavra começa a entrar no coração das pessoas, as pessoas começam a se revoltar contra o ensinamento divino. E aí, o que eles pensam? Fica feio dizer que estou saindo porque a palavra de Deus não estou gostando dela. Então, o que eles fazem? Eles observam as lideranças da igreja, geralmente, ou o povo da igreja, e começam a argumentar que aquele lugar não é bom, que aquele lugar tem pessoas são pecadoras, que aquelas pessoas estão pregando errado, para ter um motivo diante de toda a comunidade, para não ficar degradado a decisão dele,
Então ele se junta com outra organização que ele acha simpático, ou ele abre uma igreja sob a autoridade exclusiva e pessoal dele, e sem a direção do Espírito Santo, né? Então aquele movimento, embora faça o evangelismo, e o evangelismo é válido, quero dizer, mas aquela igreja não tem legitimidade divina. É tendenciosa. Porque ela nasceu pelos princípios que não foram de Deus. Por exemplo, não existe movimento de Deus que Deus não chama a pessoa para criar. Então, quando tu é chamado para estabelecer um movimento divino, tu tem que seguir a instrução rígida de Deus. Então foi Deus que te escolheu. Então Deus vai ser responsável em repassar para todas aquelas pessoas que serão beneficiadas por aquele movimento, e vai sustentar esse movimento e cuidar desse movimento por muitos anos, até que aquela pessoa escolhida por Deus vai se corromper, talvez, e Deus vai tirar ela do comando. Ou seja, se hoje eu conheço bastante já da palavra, eu vou abrir uma igreja, eu vou pregar a palavra agora, o que mais vou abrir outra igreja e vou sair pregando a palavra. Né? Só que às vezes eu vou puxar a brasa um pouquinho para o meu assado, se eu não estou muito de acordo, né, para eu talvez não ser exposta, então eu, né, faço um pouquinho para cá, um pouquinho para lá do que Deus diz, né? Não vem de Deus isso. Não adianta eu querer abrir uma igreja, então, pastor. Não. Pode até abrir, como muitos já abriram, mas aquilo não tem o respaldo da unidade na fé e do corpo, entende? Está fora dos padrões de Deus, porque ele se autoescalou para fazer isso, né? E não foi chamado por Deus. Mas o trabalho de evangelismo que é feito é uma comissão para todos. Deus vai honrar quando uma pessoa nasce da água do Espírito. Vai ser honrado aquele trabalho, mas a restauração do Senhor não acontece, que é preparar a pessoa para o milênio da paz, porque ali eles estão em conflito com os princípios de autoridade de Deus. Já começa mal, já começa errado. Então, geralmente eles têm que colocar a culpa em alguém para sair da igreja, para ir para outra, ou para abrir uma igreja, né? Sob a vontade pessoal deles. Só que não é uma pessoa que foi chamada, escolhida, direcionada pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Então ele nunca vai ser feliz naquele lugar, ele nunca vai sentir a plenitude de Deus naquele lugar. Ele sempre vai ficar com algo dentro dele que incomoda e desconforta ele. Porque o Espírito que está dentro dele, que é o mesmo que está dentro da onde ele saiu e do lugar certo, vai inquietar ele, né? Porque vê que ele está agindo em princípios que não são de Deus naquela formação daquela nova unidade espiritual. Então, geralmente, uma pessoa não deve abandonar a igreja do Senhor. Porque o que é a igreja do Senhor? É Deus que escolhe as lideranças, é Deus que sustenta a liderança. O conteúdo que é liberado é bíblico e puro de Cristo. Ou seja, a gente pode conferir aqui na Bíblia. Pode conferir. O Senhor é que sustenta tudo naquele lugar. Então, se eu saio desse lugar, o problema não é de Deus, o problema é de quem está saindo. Porque eu não posso abandonar a igreja do Senhor Jesus porque eu não gosto de uma pessoa que está lá dentro. Porque eu conflitei com uma pessoa que está lá dentro. Isso não existe. Você não está ali por causa das pessoas, você está ali para ajudar as pessoas, e você está ali por causa de Cristo, e não por causa das pessoas. Então as pessoas que você vê fraqueza, defeitos, que tem colisão de caráter com você, de personalidade, aquilo é passível de ajuda e não de se retirar do movimento porque você não gosta de uma pessoa e contendeu com alguém. Ou porque ela está cheia de pecadores, né? Porque só não tem ninguém que não seja, então nunca vai achar lugar nenhum, né? Porque estamos todos em processo, né, todos os de movimentos, restauração. Todos os movimentos divisivos são pecaminosidades. Eles saem sem base legal para sair. Sim. Bem, pastor, nós estamos chegando já aqui ao final do nosso programa mais uma vez.
E eu quero agradecer aí por essas colocações, espero que tenha ficado nessa mensagem, né, que é para as pessoas refletirem, né, que não é um templo, não é uma religião, né, e pensar nisso, né, que Jesus não tinha religião. Então, buscar o caminho verdadeiro aí. Então, muito obrigada, pastor, e na próxima semana, né, se Deus quiser, estaremos aqui de volta falando um pouco mais sobre este e outros assuntos. Então, até lá. Até lá.